Eu sou Samantha, sou casada, tenho 5 filhos, moro nos Estados Unidos e faço homeschool. O assunto de hoje é um pouquinho diferente, eu não costumo falar sobre homeschool aqui no canal, mas eu decidi abrir aqui essa aba da minha vida, que é essa jornada do homeschool. Eu digo que é uma jornada porque você vai aprendendo ao longo do processo. É igual a maternidade, a gente não nasce mãe, né? Não nasce com manual a criança, então você vai aprendendo ao longo do caminho, enquanto você vai progredindo e avançando, você vai aprendendo. Homeschool é a mesma coisa. Eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente já ouviu falar, mas não sabe por onde começar, não sabe como fazer, não sabe o resultado de ensinar o seu filho em casa. E eu quero compartilhar também porque eu estou no comecinho dessa jornada. Eu não me considero expert no assunto. Apesar de eu já ter lido bastante, já ter me informado bastante sobre o assunto e já ter começado já com os meus filhos, eu tô nesse começo. Então eu sei que também compartilhar logo no começo vai ser importante para aqueles pais, né, para aquela mãe que tem um desejo, mas ainda tem muito medo, tem muita insegurança, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar. Então, compartilhar o comecinho também é importante para você entender como é que foi o meu pontapé inicial aqui, como é que eu comecei. Eu quero falar no vídeo de hoje sobre, não só sobre como fazer o homeschooling, mas o mais importante é o porquê. É o fundamento, é a sua motivação e o seu alvo com o homeschooling. Então, eu quero gravar ainda mais conteúdos, eu quero mostrar aqui o cantinho que a gente fez aqui, mostrar para vocês como dá para montar um ambiente funcional para sua família, que continue sendo a sua casa, né? Você vai entender também nos próximos vídeos que você não precisa fazer uma escolinha na tua casa, ela pode funcionar normalmente e ter um ambiente assim preparado para o aprendizado, ou vários ambientes também. Também quero falar sobre currículos, a diferença entre um e o outro. Aqui nos Estados Unidos, o homeschool ele é bem conhecido já, ele é bem normal, né? Não é uma coisa de outro mundo, um pai e uma mãe que decide fazer um homeschool. Se você chegar na farmácia, no mercado com um monte de filhos, se eles te perguntarem, ué, as crianças não tiveram aula hoje? E você falar, não, eles têm homeschooling, tá tudo bem, para eles é normal. Então, o homeschool aqui já é legalizado nos 50 estados. Alguns estados, inclusive, têm incentivos do governo nas taxas, tem retorno para os pais que têm gastos, né, com homeschooling. Não é o caso de onde eu tô, da Flórida, mas já tem muitos currículos bem legais. Eu pesquisei sobre vários até encontrar aqui. Eu não uso só um tipo, eu uso mais do que um tipo de currículo. Vou falar mais detalhadamente nos próximos vídeos. Fica antenado aí, então, se você se interessa por esse assunto. Gente, eu tô ofegante, tô grávida. Já ativa o sininho, já coloca suas dúvidas, aproveita, coloca aqui no comentário lá embaixo tudo que você tem dúvida, que você gostaria de ouvir sobre, e aí eu vou também tendo mais direção do que eu posso falar aqui pra vocês. Mas no vídeo de hoje eu quero enfatizar o que eu acredito que é fundamental, que é o porquê fazer homeschooling. Eu acredito que você tem que ter isso muito firme, muito embasado, né? Tem que ser um diálogo muito bem discutido aí na sua família, na sua casa, você, seu esposo, o pai de seus filhos, para que vocês não se percam no meio do caminho, não haja desistência, desânimo. Eu já digo logo de cara que o homeschooling ele não é para todas as famílias, não é para todas as mães fazerem, não é para todas as crianças. Também eu acredito que não é a única maneira de se educar os filhos de maneira mais intencional. Saber o porquê e entender a sua motivação vai te nortear nos dias em que você estiver desanimada, porque o desânimo vem, os dias que você se sentir insegura, os dias que não for tão bem sucedido, porque são
são dias e dias, né? Tem dia que o homeschooling flui, tudo termina muito bem e você fica satisfeita com o resultado, que você começa a ver fruto do seu trabalho. Mas tem dias que é mais desafiador, às vezes a criança não tá afim, você não tá muito afim, tá um pouco sem paciência e aí bate as dúvidas, né? Então, você tendo bem estabelecido o seu alvo, o seu objetivo, isso te dá firmeza na sua decisão. Então, eu separei algumas perguntinhas aqui para você, que eu acredito que você deve se fazer, se você tem um desejo, ainda que pequeno, lá no fundo do seu coração de fazer, talvez não agora, talvez daqui a alguns anos, para uma outra fase da vida da sua família, mas se você tem um desejo, faça essas perguntas para você mesmo. Coloca no papel, responde com muita sinceridade e aquilo que você não tem resposta ainda, busca a resposta dessas perguntas e eu acredito que vai te ajudar muito. São perguntinhas muito profundas, mas que são objetivas também. Então, vou ler porque, né, eu vou esquecer. A primeira pergunta que eu separei aqui para você é: o que te faz inicialmente inclinado ao homeschooling? O que inicialmente te faz querer fazer o homeschooling? O que você viu em alguma família que faz homeschooling? O que você viu, o que você ouviu sobre homeschooling que te despertou o interesse, te levou a ter um desejo, ainda que não tão profundo, a ficar inclinado ao homeschooling? Perguntinha 2. Quais são os prós e os contras da educação que você escolheu para o seu filho hoje? Onde seu filho está? Ah, meu filho já começou o homeschooling. Não, meu filho ainda está matriculado na escola. Coloca aí, anota num caderninho os prós e os contras que você enxerga a curto e a longo prazo dessa escolha da educação que você tem hoje para o seu filho. A pergunta 3 é: quais são os prós e os contras da opção da educação que você não escolheu fazer? Não, eu não escolhi o homeschooling, então eu não escolhi deixar meu filho também na escola particular ou pública. Independente qual é a sua opção, você precisa saber e balancear os prós e os contras dessa opção. A pergunta 4 é: quais são os seus alvos para a educação? Sua escolha abrange esses alvos? Então, isso aqui é muito importante. Essa pergunta, para mim, eu acredito que é uma das mais importantes. Você tem que ter alvos para os seus filhos, você tem sonhos, eu sei que você tem. Você tem sonhos acadêmicos, espirituais, emocionais, financeiros. Então, essa opção que você escolheu hoje para a educação do seu filho, ela atinge de alguma maneira esses alvos, esses sonhos que você tem para os seus filhos? Pergunta 5. O que você diria que são os perigos espirituais, emocionais, físicos e sociais da opção que você escolheu? 6. Como sua decisão afeta de maneira geral seu tempo em família? Então, isso precisa entrar na balança. Como é que vai funcionar o seu tempo em família se você deixar o seu filho na escola ou se você fizer homeschooling? 7. Como a sua opção de escola ajuda seu filho a permanecer firme na fé nessa cultura caída? 8. Você planeja educar o seu filho da mesma maneira até o colegial? Por quê? Ou por que não? Isso também muito importante para você tomar essa decisão, é pensar lá no seu filho no colegial, como é que vai ser. 9. A sua opção prepara o seu filho academicamente? Então, você tem que pensar também, além do colegial, o pós do colegial, né? Que seria a faculdade, ou outro curso, ou um curso vocacional. Essa opção que você escolheu hoje, ela vai deixar o seu filho apto, preparado? 10. Qual o seu envolvimento diário na educação do seu filho? Você se envolve diariamente? Qual é o nível? Ah, nem sei o que ele está aprendendo. Sei o por cima. Estou completamente a par de tudo. 11. Quais seriam os versos na Bíblia que te ajudam a apontar qual educação que é melhor para vocês? Eu acredito que
todas as nossas decisões importantes, né, relevantes e a longo prazo, elas devem estar bem estruturadas na palavra de Deus. Você precisa ter paz, que a profissão que você escolheu, o lugar que você mora, a escola que seus filhos estudam, o tipo de educação que você dá para eles, o seu casamento, tudo tem que estar embasado na palavra, né? E você precisa ter esses versículos, esses versos bem firmados dentro do seu coração para te guiar e te nortear, inclusive na educação dos seus filhos. E a última pergunta que eu deixei aqui separada para vocês é: quais são os maiores círculos sociais que mais influenciam seu filho? E quão ativo você consegue ser nesses círculos? Perguntas objetivas, porém profundas, como eu já disse, e exigem muita honestidade e também muita coragem e muita firmeza na sua decisão. Quero também falar os meus porquês, né? Talvez você não tenha a mesma realidade de rotina, de pensamento que eu. Talvez os nossos valores são parecidos, mas não iguais, os nossos princípios. Então, quem sabe eu compartilhando um pouquinho daquilo que me incentivou inicialmente e o que tem me mantido no homeschooling possa de certa forma te inspirar ou não, ou te dar a certeza que é isso que você não quer também. Talvez você está assistindo esse vídeo, você nem filho tem, mas um dia planeja, enfim, ou talvez você está assistindo e você não concorda com o homeschooling, mas quer ouvir alguém que faz, isso eu acho bem importante. A gente sempre tem que saber os dois lados, né, para poder se decidir com firmeza. Então, eu quero começar, não tem como eu falar tudo, né, por todos os meus porquês e tudo que eu e meu esposo e os meus filhos também, a gente conversa e pensa sobre isso, mas algumas coisas que eu acredito que são bem pontuais, bem importantes, talvez consiga compartilhar aqui em um vídeo. O primeiro deles, eu sempre quis fazer o homeschooling, desde quando meu primeiro filho foi para a escola, eu sempre desejei, mas eu não me encontrava habilitada, capacitada de forma alguma. Eu sentia uma insegurança muito grande, até hoje eu tenho, tá? Então se você se sente, não é pra mim, eu não consigo, fique em paz, que eu também não consigo, também achava que não era pra mim, mas eu acredito que em primeiro lugar o homeschooling ele é um chamado, ele é algo que o Senhor coloca no seu coração e foi o que Deus colocou no meu coração desde o princípio. Mas como em tudo na minha vida, quando Deus me chama pra alguma coisa assim desafiadora, eu coloco assim 1 milhão de empecilhos, eu dou milhares de desculpas, eu coloco barreiras onde nem era para ter, enfim. Mas também, como em todas as coisas que Deus me chama e eu tenho que responder, parece que as circunstâncias da vida vão me cercando de uma maneira que eu tenho que responder, ou sim ou não. Ou Deus tira do meu coração o desejo de fazer homeschooling, ou eu digo sim e arregaço as minhas mangas e sigo em frente. No caso, eu demorei uns 6 anos para responder. E um dos motivos é que, como a gente mora aqui nos Estados Unidos, eles são alfabetizados em inglês, é que eu não me sentia capacitada para ensinar talvez os sons das letrinhas, mesmo me comunicando em inglês aqui tranquilo. Tudo aqui a gente faz em inglês. Eu assisto filme em inglês, eu resolvo as coisas no telefone, as coisas da escola, de médico, enfim, tudo é em inglês. Para ensinar, para alfabetizar uma criança, eu não me sentia segura. Eu achava que eu ia atrapalhar, que eles iam ter o meu sotaque de brasileira. Eu passei a grande maior parte da minha vida no Brasil e sou nativa e falo português, e o inglês não é uma coisa tão natural para mim. Para eles que estão desde pequenininho, o Ben e a Amy vieram bem pequenininhos, o Ben tinha 3, a Amy 1, e os outros 3, né, que são americanos, uma ainda não nasceu, tá aqui no forninho, mas o inglês para eles já tá dentro da mente deles como um idioma nativo, assim como o português também está.
Então eu não me sentia capacitada, achava que eu ia atrapalhar, achava que não ia ter um bom resultado. Então eu pensava assim, depois que forem alfabetizados, eu trago para casa e faço homeschooling. E foi assim com o Ben. Ele estava na escola que é aqui pertinho de casa, uma escola elementar que vai desde do jardim até a 5ª série. E uma escola com uma pontuação muito boa aqui na cidade. A diretora da escola muito humana, muito acessível. Essa ligação com pais e professores também sempre foi muito incentivado, né? Então, a gente sabe que a educação dos nossos filhos é uma via de mão dupla, não tem como só o educador investir no seu filho se você em casa não se interessa. Essa parte importante da vidinha do seu filho, que é a educação, não tem como o seu filho aprender se você também não se envolver. Então, eu tinha muito acesso aos professores, o e-mail, o telefone, um aplicativo para sempre me comunicar. Enfim, uma escola excelente. Eu não tenho nada contra a escola que eles estavam. Pelo contrário, eu aplaudo todos os educadores de lá. Eles são muito preocupados mesmo com a criança. Eu vejo que são profissionais dedicados, profissionais que realmente têm paixão pelo ensino, né, pela educação. Então, eu não tirei porque eu estava insatisfeita. Essa não foi a minha motivação. Talvez pode ser a sua. Talvez você olhe para a escola do seu filho e veja que tem muita apelação. Não foi o caso, né? Esse não foi o motivo. Mas o Ben passaria no ano seguinte, depois da 5ª série para o 6º ano, que eles chamam de middle school. Então, ele iria para uma outra escola. E todos os relatos que eu ouço das mães com filhos nessa idade, nessa faixa etária, é de que o filho está se perdendo, o filho está ouvindo coisa na escola que nunca tinha ouvido na vida. Então a criança ela sai de um nível que ela está totalmente protegida, guardada com relação a esses assuntos, para do dia para a noite eles terem uma liberdade que eles nunca tiveram. Então eu não me senti confortável com isso. Como eu já tinha o desejo mesmo do homeschooling, eu acabei trazendo ele para casa. Acontece que depois que eu trouxe o Ben para casa e eu comecei a ver que os frutos já começaram a surgir tão rápido que eu não esperava. Eu não esperava ver o progresso dele em todos os aspectos sociais, emocionais, espirituais e acadêmicos. Então, eu achava que isso ia acontecer, eu esperava, mas eu achava que seria a um longo prazo, eu achava que demoraria algum tempo para eu começar a ver esse tipo de resultado, e eu vi, eu e meu marido, nós ficamos muito surpresos com o progresso dele, e isso trouxe uma paz muito grande para nós, uma alegria também muito grande, e resolvi tirar os outros 3 também da escola e trazer, ainda que 2 deles estão naquela fase, né, a criança ela passa pela fase aprender a ler, e depois ela entra na fase que ela já lê para aprender, né? Então, a Amy tá nessa fase, ela já consegue ter mais autonomia, consegue ler mais tranquila, sozinha e aprender as coisas sozinhas. Abrindo um parênteses aqui, é uma coisa sensacional do homeschool que é fomentar isso na criança, essa autonomia no aprendizado, né? Que a gente acaba dando muito mastigadinho ali para a criança na escola, ela já tem que capítulo que ela tem que ler, qual exercício que ela tem que fazer, e enfim, ela não tem tanta liberdade de aprofundar nos assuntos que ela tem interesse, e aí ela passa até o 3º colegial também encaixado nesse currículo, e só depois quando ela entra na faculdade, não sei se você já fez faculdade, mas é uma liberdade tão grande que tem pessoas que não sabem lidar, tem pessoas que ficam muito perdidas, né? Que não sabem que ela pode ir além daquele currículo que o professor deu, ela tem leitura extra se ela quiser, ela entra e sai a hora que quiser da sala, ninguém vai perguntar, ninguém vai questionar nada. Então, no homeschooling a criança ela já é fomentada com essa liberdade, porém guiada, é uma liberdade guiada. Então, apesar que, fecho parênteses, o Judá e a Ruby estão na fase de alfabetização, de fluência de leitura, e mesmo eu sendo também da área da educação, mesmo assim eu não me sentia capacitada, achava que eu não ia ter paciência suficiente, achava que eu não ia dar conta,
achava que era muito pesado, né, para minha rotina. É engraçado que eu tô numa fase bem desafiadora, que é o final da gestação, né? Logo vou ter uma recém-nascida aqui em casa e eu tenho ficado cada dia mais empolgada e visto o quanto o homeschooling, na verdade, ao invés de ser pesado, ele é conveniente, ele se adapta, ele é flexível. Depois, nos próximos vídeos que eu fizer, eu posso compartilhar a rotina, né? Como é que eu faço aqui. Eu tenho adaptado aqui a rotina da minha casa, os horários. Vocês podem ver que tem aqui essas tagzinhas aqui. Já é uma parte da rotina visual para as crianças saberem o que tem, né, próximo. Eu tenho visto, como eu vi, né, muitos benefícios, eu trouxe todos. Um outro motivo também que eu acredito que é muito importante, que foi também um fator decisivo para eu trazer todos para casa, é a questão do temperamento das crianças, a questão da maneira como as crianças aprendem. Então eu comecei a estudar sobre como as crianças aprendem melhor, qual a maneira mais eficaz, né, de se ensinar e de se avaliar também o progresso da criança. E nesse ano que o Judá entrou no jardim, né, que é o pré, eu não sei se eu tô falando certo, mas é antes da primeira série, o ano passado, e ele é uma criança expansiva, ele é uma criança obediente, mas ele gosta de conversar, ele gosta de tocar nas pessoas, ele aprende rindo, ele levanta, ele senta, ele deita, ele tá, às vezes eu tô lendo a Bíblia aqui pra ele tá rolando assim no chão, com um brinquedinho na mão. Quando eu vou fazer uma pergunta, ele sabe responder. Então, ele tem a maneira dele de absorver as informações, e isso, infelizmente, na escola, não tem como acontecer, porque não dá, a professora não tem como manter a ordem ali de vários alunos, né? Às vezes são 15, 20, 30 alunos, se cada um for respeitado na sua maneira de aprendizado, né? É humanamente impossível. Então, esse aprendizado individual, mais personalizado, ele só pode acontecer no ambiente da casa, no ambiente com menos alunos, no ambiente mais, talvez até individual, um a um, que você consegue perceber, né, como o seu filho aprende, como é que ele absorve ali as informações, e menino, principalmente, eu acredito, né, que é muito cheio de energia, muito cheio de... Você pode ver que os meninos eles brincam assim, ó, tudo fazendo sonzinho e gritando e correndo. Então, comecei a ficar com o coração meio apertado de mandar ele pra escola. E aí comecei a receber bilhete todos os dias da professora, né, de reclamação, não do comportamento. Ela falava, olha, ele é muito bonzinho, ele é obediente, ele aprende, né, eu vejo aqui na avaliação aqui, ele tá aprendendo. Mas o problema é que ele fica falando, o problema é que ele levanta da cadeira dele, ele quer conversar com o amiguinho. E assim, eu sempre me envolvi, essa pergunta que eu fiz aqui, qual é o seu envolvimento diário na educação dos meus filhos, eu sempre fui envolvida, e eu acredito que você também tem que ser, sempre quando eles chegavam da escola, filho, como foi seu dia, o que você aprendeu hoje, o que foi de legal, o que foi de chato. Eu acho que não te custa nada, não me custava nada eu fazer esse tipo de pergunta, e demonstra meu interesse por uma parte importante da vidinha deles, né, que é a escola. Então, sempre que eu perguntava, como que foi, o que você aprendeu hoje? Conta pra mãe o que você aprendeu. Eu comecei a perceber que o aprendizado em si, o tempo de educação em si, era extremamente pequenininho, em comparação com o tanto de horas que ele ficava, passava na escola, que é das 8h20 até as 3 da tarde aqui. Então, são horas e horas que você coloca a criança ali confinada, fechada, dentro de uma sala, com muitas regras. Eu não sou contra as regras, eu sou totalmente a favor. Aqui em casa temos as regras, inclusive, eles respeitam, eles entendem. Quando não respeitam, eu chamo a atenção, olha aqui, agora não é hora disso, tá? Tal hora você vai poder brincar, tal hora você vai poder correr. Então, eu não sou contra as regras, mas eu via que existia uma doutrinação maior do que o tempo de educação, sabe? E aí tem a fila, na fila não pode falar, na fila não pode encostar em ninguém, aí vai pra comer também, lá onde come também não pode conversar, dentro da sala de aula a professora tá falando, também não pode conversar de jeito nenhum. Então, assim, eu via que a personalidade e a maneira como meu filho tava aprendendo tava ficando barrado, né? E a longo prazo, aonde isso ia chegar?
Isso começou a me preocupar muito. Então, esse foi um dos fatores bem decisivos para eu trazer ele também para casa e as outras meninas também. Além, né, gente, da questão espiritual, né, questão de você conseguir... Eu escolhi um currículo cristão, então a gente tem tempo em família de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. Então isso para mim também foi um fator muito importante, porque você mandando o seu filho às 7 horas, eles tinham que acordar 7 horas, chegava às 3h30 em casa, até eu pegar e trazer e trânsito e tal, entrar dentro de casa. Eles chegavam mortos de cansados, todos os dias, muito cansados, e ainda tinha que fazer tarefa, aí depois jantar, tomar banho. Então o tempo em família em si ficava um pouco prejudicado, apesar que não tem desculpa, se você quiser você consegue, né? Mas não era uma coisa assim tão de qualidade como eu gostaria. E isso para mim é um fator importante. Então, a questão espiritual, a questão emocional, de você gerar um laço de família muito maior, né? As crianças passam agora o tempo todo, os irmãos juntos. Isso tem sido importante para eles, eu tenho conseguido observar melhor. Até mesmo os pecados, né? Os meus também, os deles, porque eu achava que eu tinha um nível de paciência, eu descobri que não, que eu tô bem longe. Eu achava que eu tinha um nível de domínio próprio e eu descobri que não, que eu tô bem distante. Então, a mudança, a transformação também é na vida deles e também na minha. Fator espiritual, fator emocional e fator acadêmico também. Foi pra mim bem decisivo também, porque eu acredito que esse acompanhamento 1 a 1, ele é mais efetivo. Eu faço homeschooling super rapidinho com cada um, porque como é intenso, né? Eu não tô dentro de uma sala de aula com um monte de criança pra eu dar conta, é muito mais rápido. Então, às vezes, 1h30 eu já terminei o homeschooling com um dos filhos, o outro talvez 2 horas, depende, cada dia é um dia, né? Eu separo alguns dias para mais matérias, separo a sexta-feira para bem menos matéria, já tá todo mundo cansado, então é uma coisa mais enxuta e mais leve. Mas enfim, essa educação mais personalizada, ela permite a criança a aprofundar naquilo que ela é boa, aprofundar naquilo que ela ama, naquilo que ela tem interesse. Essa flexibilidade do currículo é muito legal por isso, né? Você vai aprender que na escola é assim: eu sou ruim de matemática. Então estuda muito matemática, porque você é muito ruim em matemática. E que você é bom, continua onde você tá tudo bem. No homeschooling a gente entende que não, é o contrário. Se a criança tá muito bem na leitura, então você dá livros para talvez a próxima série, né? Que ela já vai estar preparada. E aonde você tem dificuldade, claro que você vai sentar e vai fazer também, mas não precisa ser o alvo, sabe, ali do momento. Talvez eu vou explicar mais pra frente, eu vou explicar melhor, né, como é que funciona. Mas enfim, é possível fazer um estudo mais individualizado, mais, eu acredito até que mais humanizado, né? Então, eu tenho o Judá que eu tava falando, que ele aprende girando. Então, tudo bem, eu já entendi que ele aprende assim. Claro que eu falo pra ele: filho, agora é hora de sentar, mas se ele precisar levantar, se ele precisar ir no banheiro, se ele precisar pegar algum brinquedinho, tá tudo bem, né? É diferente da escola, não tem essa possibilidade. Então, é comprovado, já tem muitas pesquisas que demonstram o desempenho acadêmico, o desempenho nos testes nacionais, os testes estaduais, das crianças que são educadas em casa e das crianças que são educadas na escola. E a diferença, gente, é muito grande. As crianças que são homeschooled, elas têm notas superiores, elas têm fomentado a iniciativa própria, a criatividade da criança que é homeschool é muito maior. Enfim, são coisas que pra mim eu considero importante. Eu sigo uma pessoa no Instagram aqui dos Estados Unidos que ela faz homeschooling, ela é uma empresária também, ela faz home office. Ela tava falando que quando ela contrata alguém, uma das coisas importantes que ela olha é se a pessoa, não só se ela sabe aquilo que ela faz, né? É óbvio que ela tem que saber, então ela tem que estar preparada profissionalmente para aquela função que ela vai ser contratada. Mas uma das coisas que ela olha muito é a honestidade, o caráter, né? Então, se a pessoa é verdadeira, se a pessoa é honesta, isso é importante.
acredito que para qualquer patrão que contrata algum funcionário, ele precisa que aquele funcionário seja honesto, se ele está trabalhando de verdade, se ele não vai roubar a empresa, enfim. Então, a honestidade é uma coisa que ela procura a pessoa que tem iniciativa própria, sabe? Que não é aquela pessoa folgada que você dá uma coisinha, a pessoa fala, já fiz e fica parada. Não, se você vê que tem mais coisas para fazer, ou algum problema que poderia ser solucionado, ela procura gente que tem essa iniciativa, né, de resolver e de ir atrás, pessoas criativas. Toda a lista que ela foi passando do que ela procura em um profissional não é o que a escola tradicional fomenta nos alunos, né? Pensando academicamente, o homeschooling, ele pode ser muito trabalhado nesse sentido, de você formar esse tipo de profissional. Esse tipo de criança que vai ser um adulto dessa maneira, que tem caráter, que tem criatividade, que tem iniciativa própria, que vai além do que é pedido. Esse também foi um fator bem importante que eu avaliei, coloquei aqui na balança. Você vai ter que se dedicar, o pai e a mãe vai ter que se dedicar, vai ter que ter bravura na decisão, porque todas as vezes que você toma a decisão não é a que todo mundo está tomando, você está indo ali na contramão, uma das coisas que você tem que ter é convicção daquilo que você está decidindo, que está optando para a sua vida, sua família. E outra coisa que você precisa de bravura e coragem. E muitas vezes falta isso, né, gente? Faltou isso em mim. Essa firmeza e essa coragem. E eu fui entendendo que a coragem não tem a ver com a falta do medo, o medo tá lá, mas eu decidi enfrentar o medo de fracassar, o medo de, será que meu filho vai aprender? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô deixando ele em defasagem em relação ao que os alunos da sala dele estão aprendendo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter paciência? Será que vou afetar o futuro dele? Será que um dia ele vai ficar bravo comigo porque eu decidi isso? Então, todos esses questionamentos, essas dúvidas, elas existem, mas é nessas dúvidas que você vai trabalhar, é nesse medo que você vai trabalhar, você vai colocar o pezinho para fora do barco e caminhar pelo incerto, né? Mas eu quero deixar aqui um encorajamento para você que tudo que eu li sobre o homeschooling, todos os testemunhos, as experiências de vida que eu vi das pessoas tanto as pessoas que foram educadas em casa, quanto os pais que educaram seus filhos em casa, a grande maioria, eu posso dizer 99% dessas pessoas estão satisfeitas, né? Então, é isso, gente. Espero que você goste do vídeo de hoje. Deixa o seu comentário pra mim, deixa o seu like, envia para aquela mãe, para aquele pai que tá pensando em homeschooling, ou que tem dúvida, ou que tem um grande sonho de fazer isso. Envia, tá bom? Beijo!